Boa noite, bem-vindos para o nosso segundo encontro do ABC da Bíblia. Nessa noite vamos dar prosseguimento ao nosso estudo iniciado semana passada. Eu gostaria só de fazer uma breve memória, porque sempre sou daquele princípio que o que fica guardado na memória racional, com o tempo pode se esquecer, mas o que fica na memória do coração, isto fica guardado para sempre. Então a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo e, conforme a nossa programação, hoje iremos aprofundar um pouco o conhecimento do Pentateuco e dos livros históricos. Nessa memória agradecida que a gente faz da palavra, recordamos que o texto sagrado, para nossa compreensão, está didaticamente selecionado em 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. E destes livros nós temos o ensinamento da palavra, que é sempre viva, é sempre atual, é sempre um apelo para a nossa mudança, para a nossa conversão, para a nossa verdadeira transformação. Lembramos que não é um texto de história do passado, mas é de uma história sempre viva e sempre atual. Eu gostaria, nesse primeiro momento, trazendo um texto do livro dos Números como introdução de oração para o nosso estudo. No livro dos Números, no capítulo 6, versículos 22 e seguintes, o livro dos Números faz parte do conjunto do Pentateuco que vamos estudar nessa noite. Então, quem quiser acompanhar pela sua Bíblia, Números, capítulo 6, versículos 22 e seguintes. Diz: o Senhor falou a Moisés: dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre seu rosto e tenha piedade de ti. O Senhor te mostre seu rosto e te conceda a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com esse texto de bênção, a gente quer dar prosseguimento à nossa jornada de conhecimento para a melhor vivência da palavra. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor sempre te acompanhe. Esse é um dos desejos que a palavra comunica ao coração de todos nós. Nós vamos, durante estes encontros, trazer também algumas informações que a gente diz extra-bíblicas, mas que servem para o nosso conhecimento também. E existem alguns dados que colaboram para o nosso entendimento, para a nossa vivência. Por exemplo, o versículo central de toda a Bíblia está no Salmo 118, no versículo 8. E quando a gente localiza este versículo na nossa Bíblia, você pode observar o seguinte: no livro dos Salmos, ou Salmo 118, ou 117, conforme a edição que você tem da Bíblia, quando formos estudar os livros sapienciais, a gente vai explicar o porquê dessa alteração dos números. Mas se você tem o Salmo 118, no versículo 8, diz o seguinte: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Este versículo está no centro da Bíblia. E se você faz a comparação em termos de divisão de páginas, você vai perceber, e se alguém tiver curiosidade de controlar quantas páginas antes, quantas depois, vai encontrar
exatamente a metade, o centro, o coração. E com este versículo muito pertinente, é melhor confiar em Deus do que depositar a confiança no ser humano. Para esta noite, a gente vai caminhar um pouco com o livro do Pentateuco, os livros do Pentateuco e os livros históricos. Pentateuco significa 5. E nós temos esse conjunto inicial dos textos bíblicos assim intitulados: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, este conjunto de 5 livros forma o Pentateuco, que é o coração da Bíblia hebraica para o judeu. É a chamada Torá. E ali eles têm condensado todo o ensinamento que procuram vivenciar. Nós vamos, de maneira muito breve, dizer de que trata cada um desses livros. O tempo não nos permite um aprofundamento maior. Por exemplo, o livro do Gênesis são 50 capítulos, então precisaríamos de um tempo considerável para este aprofundamento. Mas como o nosso curso é intitulado ABC da Bíblia, a gente vai dando aqui as noções elementares e cada um vai buscando, tanto na palavra de Deus como em outros textos, este aprofundamento, esta vivência. Outra informação importante: os livros estão organizados para facilitar a nossa compreensão e por isso mesmo eles são apresentados num crescente da história do povo. Gênesis quer dizer origem, começo. Mas os historiadores da Bíblia já descobriram e constataram que o livro do Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. O primeiro livro que foi escrito e a autoria atribuída a Moisés é o livro de Jó. E onde está o livro de Jó? Lá nos livros sapienciais. Então, os livros não estão organizados de forma cronológica ou como foram escritos um após o outro. Eles foram depois compilados, organizados, para facilitar o entendimento do fiel, o entendimento daquele que quer aprofundar na palavra. E dizendo que este livro não foi o primeiro a ser escrito, ou que a autoria de tal livro não pertence àquele a quem é apontado, isso não diminui em nada a nossa fé. Isso não abala em nada a nossa sede, o nosso desejo de conhecer e viver a palavra. E por isso mesmo, a palavra de Deus precisa ser lida, meditada, contemplada, rezada, aplicada na vida prática, tendo presente o contexto, o ambiente no qual o texto foi sendo construído e elaborado. E, a partir desse contexto religioso, político, econômico, social, cultural, das relações entre as pessoas, é que nós temos a chave que abre para o nosso entendimento. Não podemos hoje, a partir de toda a tecnologia que existe, da facilidade da compreensão, fazer uma leitura trazendo o texto fora do seu contexto e interpretando de forma a favorecer a nossa conveniência. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia. O que é a leitura fundamentalista? É aquela em que eu abro o texto e digo, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é porque aconteceu dessa maneira, ninguém pode questionar. Não é por aí. O nosso método de leitura, de interpretação, de conhecimento da Bíblia, ele tem que ter 2 elementos fundamentais:
o elemento histórico e o elemento crítico, no sentido de que vamos analisar uma história, analisar toda uma vivência, mas com um olhar crítico. Eu não posso colocar meus óculos em pleno século XXI sobre um texto bíblico que foi escrito há quantos séculos atrás e fazer uma interpretação distorcida e fazer uma interpretação que vai corresponder às minhas ansiedades ou necessidades. Não, a palavra é palavra e ela vai nos ajudando nesta caminhada. Por isso, quando nos defrontamos com o Pentateuco, a gente mergulha nessa história, nessa caminhada do povo. A gente lembra, por exemplo, que temos hoje um texto sagrado, bem organizado, que chegou para nós, traduzido na nossa linguagem, de fácil compreensão. Mas é preciso a gente ter o entendimento que não foi assim sempre. Quando a Bíblia foi escrita, ainda não existia o papel. E por isso, vários materiais foram sendo utilizados. Na nossa pequena apostila, você pode acompanhar depois na sua leitura pessoal. E a gente destaca 3 materiais básicos nos quais a Bíblia foi escrita: cerâmica, papiro e pergaminho. Cerâmica todos nós conhecemos. Eram feitas placas de barro e ali se ia escrevendo. Depois se evoluiu para o papiro. O papiro é uma espécie de planta nativa que nascia nas margens do rio Nilo e dali se extraía aquilo que ia sendo trabalhado depois, essas folhas, se tornava uma espécie de papel. Eu tenho aqui esse marca-texto num pedacinho de papiro, ou seja, é uma folha, um tipo de material que permite escrever, desenhar, que permite a utilização. E nós temos um outro terceiro material no qual o texto sagrado foi escrito, que é o pergaminho. O pergaminho é o couro de carneiro trabalhado, curtido, e ali se escrevia. Por isso, quando a gente tem algumas traduções, principalmente do Novo Testamento, eu recordo, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 4, que traz para nós aquele momento em que Jesus vai para a sinagoga e ali ele vai fazer a leitura. Algumas traduções que são mais fiéis aos textos originais, elas trazem a seguinte leitura: Jesus desenrolou o livro, porque era uma espécie de rolo, não era um livro como nós temos hoje com essa facilidade de abrir e de girar a página. Jesus desenrolou o livro, fez a leitura, enrolou e devolveu ao ajudante. Então, basicamente, a Bíblia foi escrita nesses 3 materiais: cerâmica, papiro e pergaminho. Sim, mas desde o início ela foi escrita? Não. Antes de chegar à escrita, nós temos a chamada tradição oral. Era passada de geração após geração de forma oral, na forma de conversa, na forma de repasse de uma memória. Nós temos um texto significativo no Salmo 78, quando ali a gente reza: assim como nossos pais nos transmitiram, nós transmitimos aos nossos filhos. Nós temos nos textos do Antigo Testamento, nos relatos da Páscoa, justamente essa memória oral que o patriarca, que o chefe de família fazia. Reunia a família e ali ele contava aquela história.
Um dos textos mais famosos é aquele que assim diz: meu pai era um arameu errante que desceu do Egito como escravo, mas a mão forte e poderosa do Senhor o libertou. Por isso hoje nós podemos celebrar a Páscoa. Por isso hoje nós podemos celebrar a vitória, a certeza da presença de Deus, que é vida e que não abandona o seu povo. Então, essa história era passada de geração após geração, porque o povo guardava não simplesmente na memória racional, mas na memória do coração. E o que a gente guarda no coração fica para sempre. O que é guardado na memória racional, com o tempo pode se perder. Por isso, a palavra de Deus é para ser guardada, conservada em nosso coração, e daí ela vai desabrochar, daí ela vai despontar para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, para o nosso testemunho. A gente contempla, a partir do Pentateuco, esses 5 livros, e trazendo um pouco daquilo que cada um deles comunica enquanto história. Você pode depois aprofundar no seu material, a gente vai seguir um pouquinho aquilo que está colocado ali nos slides, mas aí oportunamente você aprofunda e faz uma leitura mais tranquila. Por exemplo, começamos com o livro do Gênesis, e todos nós sabemos a primeira frase que abre o texto sagrado. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Na língua hebraica, que é a língua original do Antigo Testamento, nós temos nesse primeiro versículo 7 palavras, 7 expressões. 7 é um número bíblico que significa totalidade, que significa plenitude. Portanto, quando eu tenho o texto hebraico, eu abro a leitura bíblica com 7 palavras. Bereshit bara Elohim, vet hashamayim vet haaretz, que traduzindo para nossas línguas, no princípio Deus criou o céu e a terra. A última frase do último livro da Bíblia, no Novo Testamento, que é escrito em grego, nós temos também 7 palavras. Nós vamos, durante o nosso estudo, retomar, mas eu gostaria já, nesse nosso segundo encontro, trazer essa recordação de que a palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é aquela que nos orienta, é aquela que nos conduz. Então nós temos, abrindo a Sagrada Escritura no livro do Gênesis, 7 palavras. Nós concluímos o texto sagrado no livro do Apocalipse com 7 palavras também. Em hebraico 7, em grego 7. Eu tenho aqui o texto em grego também, e ali se diz: Reharis to Kyrion Jesu metapanton. Reharis to Kyrion Jesu metapanton. Traduzindo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É claro que quando nós traduzimos, vamos ter 8, 9 expressões. Mas só para chamar a atenção que nas línguas originais nós já temos aí essa indicação da perfeição que é a obra de Deus. Começa com 7 palavras, termina com 7 palavras. Ou seja, conteúdo, todo o conjunto é perfeito. Porque tudo o que Deus faz é perfeito. E dentro de toda a obra da criação, o ser humano é colocado com destaque especial. Portanto, o livro do Gênesis vai falar da origem do mundo, da origem do povo, da origem da vida. Tanto é que na obra da criação, o primeiro elemento a ser criado é a luz. Faça-se a luz. A luz que vai iluminar toda a caminhada do povo. A luz que vai apontar o caminho
no qual seguir. A luz que não vai deixar desviar da estrada que leva à vida, que leva à liberdade. Nós temos no livro do Gênesis 50 capítulos e ali a gente tem toda essa história da criação, como tudo foi se dando, como essa relação de Deus com o povo foi se estabelecendo. Nós temos ali também a desobediência do ser humano diante daquilo que Deus lhe propõe. Nós vamos ter uma série de situações que vão nos ajudando a compreender. Temos ali a presença de mulheres e homens que vão se colocando como vocacionados desse projeto de Deus e assim também contribuindo nesta obra da criação. Figuras como Abraão, por exemplo, que é apresentado como nosso pai na fé. Temos a pessoa de Moisés, que vai percorrer um arco significativo na história do povo, principalmente na caminhada pelo deserto na direção da terra prometida. Temos pessoas ali que marcam de forma significativa a história do povo. O segundo livro do Pentateuco é o livro do Êxodo. Êxodo quer dizer saída. E nesse sentido, a gente não pode desligar nem esquecer o ensinamento do Papa Francisco quando insiste numa igreja em saída, uma igreja exodal, uma igreja que não fica trancafiada entre quatro paredes, mas uma igreja que vai, uma igreja missionária, uma igreja dinâmica. O Papa Francisco, logo nos primeiros dias que ele assumiu, ele disse: eu prefiro uma igreja empoeirada, enlameada, suja, porque foi ao encontro das pessoas, a uma igreja que respira incenso, a uma igreja fechada em si mesma. Por isso, êxodo quer dizer saída, e quem sai, sai de algum lugar e se dirige para outro lugar. Quem sai deixa uma situação de opressão e entra numa dinâmica de libertação. Quem sai, sai da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a graça. Por isso nós somos chamados diariamente a fazer este êxodo, esta saída, e você pode identificar na sua própria vida, como eu identifico na minha. De onde eu preciso sair? Para onde eu preciso ir? Então o livro do Êxodo traz toda essa história da saída da escravidão, da opressão do Egito para a terra prometida. Para a terra em que a liberdade, a fraternidade, a solidariedade vão ganhar corpo na vivência do povo. Por isso, somos chamados a ser uma comunidade, uma família exodal, em saída, em missão. Ninguém pode se acomodar, ninguém pode ficar no seu mundo ali. Como se diz hoje com muita propriedade, preciso sair da minha zona de conforto e ir ao encontro daqueles que estão numa zona que não tem conforto algum. Êxodo é sair de uma situação para uma nova realidade. Ainda o Papa Francisco recorda a periferia territorial que está aí presente em nossas cidades, mas ele chama a atenção para um outro tipo de periferia também, que é a periferia existencial. Muitas pessoas que preenchem suas vidas com tantas coisas fúteis, tantas coisas materiais, tantas coisas que não levam a nada, e deixam de preencher a vida com o essencial que é Deus. Então vamos viver esta experiência de uma família exodal, de uma igreja em saída, de uma igreja
em missão. O terceiro livro do Pentateuco é o livro do Levítico. E neste livro a gente vai ter toda uma orientação para a conduta de vida que deve motivar a caminhada do povo. Nós temos ali toda a legislação, toda a orientação sobre o que é puro, sobre o que é impuro, sobre o que deve e o que não deve. É um livro que traz muitas leis. E por isso mesmo, a necessidade da gente fazer uma leitura desses textos de forma histórica, de forma crítica, não de maneira fundamental. Tenho encontrado com uma certa frequência pessoas que buscam, de forma descontextualizada, versículos do livro do Levítico e aproveitam para condenar pessoas que vivem numa ou noutra situação. Buscam ali um texto e fora do contexto fazem uma aplicação totalmente errada. E aí cai no fundamentalismo de dizer, está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas como é que eu vou fazer esta leitura? De que eu vou me valer para fazer essa interpretação? A palavra de Deus é palavra de salvação e não de condenação, como infelizmente muitas pessoas utilizam. A palavra de Deus é palavra de vida e não de morte, como muitas pessoas utilizam o texto bíblico para matar as pessoas, para condenar, para julgar, para jogar das profundezas do inferno para um lugar mais longe ainda. Não. A palavra de Deus é luz para orientar o caminho. E antes dela apontar para o outro, ela aponta para mim. Como Jesus diz num dos ensinamentos, tira a trave que está no teu olho antes de apontar o cisco que está no olho do teu irmão. Portanto, quando a gente se dispõe a fazer este caminho, este estudo, este aprofundamento com a palavra, precisamos estar muito atentos. Em primeiro lugar, a palavra dirigida a mim e não como fonte de condenação para o outro. Portanto, o livro do Levítico, ele precisa ser lido, como todos os textos bíblicos, sempre nessa ótica. Ele é uma chave de leitura, de compreensão para a nossa vivência. E ali nós temos muitas leis que têm que ser entendidas dentro daquele contexto. Por exemplo, a mulher, ela não tem espaço, ela não tem reconhecimento, devido mesmo a toda a cultura patriarcal no qual o texto bíblico nasceu. Só para a gente ter uma noção, a mulher, ela não era contada como pessoa. Quando o homem contava os seus bens, os seus animais, as suas propriedades, ali ele incluía a mulher. Eu vou pegar esse texto bíblico e agora fazer uma leitura condenatória? Não, eu tenho que me situar naquele ambiente, naquele contexto. Porque tanto na origem como depois Jesus retoma, a dignidade do ser humano é a mesma. A gente encontra logo no comecinho do Gênesis, no capítulo 1, homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. Portanto, temos as nossas diferenças físicas, de constituição, de anatomia, mas na essência, na dignidade, somos iguais. Um não é maior do que o outro, um não é menor do que o outro. Um não é mais importante nem superior. Todos somos iguais. A mesma dignidade que Deus criou o homem, Ele criou a mulher. E por isso mesmo, ninguém tem o direito de violentar, de maltratar, de desrespeitar aquilo que é obra de Deus. A gente aprende muito das culturas orientais e hoje, por exemplo, todos nós conhecemos aquela expressão de saudação e de cumprimento que algumas culturas fazem, o que corresponde ao nosso bom dia, boa tarde. Namastê. Uma expressão que traduzindo significa o Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você.
Ou seja, eu sou portador da graça divina e por isso mesmo eu preciso comunicar essa graça divina. O texto do livro de Números que ouvimos no começo, bênção. Nós precisamos ser bênção para o outro e não maldição. O Deus que habita em mim cumprimenta, saúda o Deus que habita em você. Havendo essa consciência, não tem espaço para a violência, para a discriminação, para o desrespeito, para o pisotear na dignidade do outro. Temos o quarto livro, o livro dos números. Aí a gente pensa logo, número. Não é bem assim. No livro dos números a gente vai ter todos os preparativos para a entrada na Terra Prometida. Claro que ali também tem números, porque se vão contar os grupos, né, que vão se juntando nessa caminhada. Mas ali no livro dos números nós temos toda essa caminhada sempre guiada e orientada por Moisés. Vão ter uma experiência marcante no Monte Sinai. Esse povo que vai caminhando pelo deserto. E deserto é bom a gente também compreender que não é apenas aquele lugar de sofrimento, de secura, de calor. O deserto, biblicamente, é também lugar de encontro. No deserto eu posso encontrar o oásis, a água que vai refrescar. O povo faz essa longa caminhada, marcada muitas vezes por desejo de volta, por saudade daquele passado, marcada pela infidelidade ao projeto de Deus, marcada pela desconfiança de que Deus não está com ele, mas vai adiante. Moisés vai animando, vai fortalecendo, não apenas Moisés, mas outras lideranças também se fazem presentes ali. E por isso mesmo, até chegar na fronteira da Terra Prometida, Moisés vai conduzindo este povo. O quinto livro, que fecha o ciclo do Pentateuco, é o livro do Deuteronômio. Temos aí mais uma expressão grega. Deutero quer dizer segunda, nomos quer dizer lei. Então, a segunda lei, a segunda versão daquela primeira lei que foi dada, a lei dos 10 mandamentos. Então nós temos aí na segunda lei a continuação dessa caminhada, dessa condução por Moisés, e temos ali uma série de discursos, de orientações que Moisés vai dando para o povo. Porque é sempre naquela perspectiva de uma aliança, de um pacto, de uma relação que se estabelece entre as pessoas e Deus. E uma relação que tem como fundamento a justiça, o direito, a liberdade, numa palavra, a vida. A fidelidade de Deus é permanente, apesar da infidelidade do povo. E o livro do Deuteronômio vai trazer para nós os últimos momentos da caminhada de Moisés junto com o povo. No finalzinho do livro, a gente tem uma cena que nos deixa um pouco abatidos, porque Moisés contempla a terra prometida, mas ele nela não entra. Quem vai conduzir o povo é Josué, e aqui a gente já tem o primeiro dos chamados livros históricos. Josué, que era uma pessoa muito próxima de Moisés, é que vai ajudar o povo nessa entrada, nessa condução. Quando se fala da terra prometida, muitas vezes trazemos aquela recordação, uma terra que corre leite e mel. Está no texto bíblico assim. Mas como é que eu vou interpretar essa passagem, achando que realmente corre o leite e o mel da terra? Não. É uma linguagem simbólica. Terra que corre leite e mel significa terra fértil, terra de abundância, terra em que todos vão ter o direito de nela viver e trabalhar. Essa é a terra que corre leite e mel.
Esta é a terra da promessa. Uma terra que não tem cercas, uma terra que não tem limites, uma terra que é dom de Deus para o seu povo. E a gente não pode fazer essa leitura da terra sem recordar hoje quantos latifúndios, quantas terras cercadas, quantos povos impedidos do acesso à terra porque a ganância dos ricos faz com que esta terra se torne propriedade exclusiva, propriedade particular. Não podemos fazer esta leitura da terra da promessa sem recordar hoje a dor, o sofrimento dos nossos indígenas, quando têm suas terras invadidas, quando têm suas terras roubadas, quando têm suas terras violentadas. Esta terra que sempre foi a mãe, a fonte da vida, hoje ela se tornou objeto de lucro, interesse dos grandes. Nenhum respeito para com esta terra. Nós estamos celebrando desde o dia 1º de setembro e vai até o dia 4 de outubro, o tempo da criação. Muitos grupos estão fazendo encontros e divulgando mensagens e trabalhos sobre este momento. É uma iniciativa do Papa Francisco durante todo o mês de setembro, terminando 4 de outubro na festa de São Francisco, um voltar para a criação. E por falar em São Francisco, uma informação: no próximo dia 4 de outubro, o Papa vai lançar a sua terceira encíclica, a sua terceira carta para a Igreja e para o mundo. E já tem até o título, Todos Irmãos. Então é nessa perspectiva, é nessa dinâmica da Bíblia, da teologia, da Igreja, da caminhada do povo, que o Papa, em sintonia com toda esta comunhão, com a criação, com a casa comum, como ele gosta de dizer, que a gente vai também vivenciando. Por isso, a terra prometida, ela continua também hoje alimentando a esperança, alimentando a luta, o compromisso de muitas pessoas. Por isso, uma terra que corre leite e mel é uma terra em que a justiça, em que a partilha, ela acontece. Quantas pessoas derramaram seu sangue, quantas pessoas deram sua vida por causa desse compromisso de luta pela terra. Não como espaço de especulação. A terra não é para ser especulada. A terra é para ser espaço onde se mora, onde se cultiva, onde se vive. Moisés conduz o povo, mas ele não entra na terra. Isso para lembrar que a nossa missão, a nossa vocação precisa ser assumida na sua totalidade. Eu não posso pretender que apenas eu serei capaz de realizar tal coisa. Não, eu tenho que dar chance para o outro também. Muitas vezes nas comunidades a gente tem certas dificuldades de pessoas que se apegam, que se agarram a uma função, a um cargo e não largam por nada. Se acham insubstituíveis. Ninguém sabe fazer, só eu sei fazer. Não, a gente tem que estar desapegado, a gente tem que estar livre. Dei a minha colaboração, agora dou espaço para outro contribuir. Então, assim que o povo bíblico foi vivendo também. Moisés não se agarrou àquele desejo, não sou eu que tenho que conduzir porque eu enfrentei desde o primeiro momento. Não. Terminada a sua missão, ele confia a Josué a continuidade da caminhada. Os livros históricos fazem parte do segundo bloco dos textos bíblicos. Geralmente, nas nossas Bíblias, nós temos, logo no início, antes mesmo do texto, a relação desses vários livros. Então, por exemplo, terminado o Pentateuco, a gente começa com os históricos, e Josué é justamente o primeiro livro da série dos históricos. Aí nós temos Juízes, Ruth,
1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Chamo a atenção porque nesse bloco nós temos 3 livros atribuídos a mulheres: Ruth, Esther e Judite. O que é uma grande conquista, o que é um grande valor dentro do contexto bíblico, essa presença das mulheres. No livro dos Juízes, nós vamos ter, por exemplo, a figura de Débora, que é uma juíza e também uma profetisa. Nós vamos ter em outros textos a profetisa Hulda, que vai ter também uma colaboração muito grande nesta vivência. Então, pouco a pouco, a mulher começa a ganhar, a conquistar o seu espaço dentro da reflexão, dentro da contribuição bíblica também. E mulheres que sempre transmitiram muita fortaleza, muita determinação, muita coragem, que enfrentaram muitos obstáculos, mas movidas pelo Espírito de Deus, movidas pelo compromisso com o povo, elas foram adiante. Só para a gente concluir essa questão do Pentateuco, na língua hebraica, cada livro, o nome do livro é a primeira palavra que está ali. É claro que na tradução a gente não tem como identificar isto aí. Por exemplo, Gênesis, Bereshit, que é a primeira expressão. No princípio, traduzido para nós. Êxodo, Shemot, nomes, ou lista de nomes que nós temos ali. Levítico, Vaikera, ele chamou, o Senhor chamou o povo. O livro dos Números, Bemidevar, no deserto. Tudo vai acontecendo no desenrolar da história. E em Deuteronômio começa com a palavra Hadaverim, quer dizer palavras. E exatamente o Deuteronômio começa assim: palavras de Moisés dirigidas ao povo. Então, o Pentateuco, cada livro, o nome é a primeira expressão deste livro. Nos livros históricos, nós vamos ter a série começada com Josué, que vai dar continuidade à caminhada, à história do povo. Ele assume a condução até a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra onde corre leite e mel. E no livro de Josué nós vamos ter justamente a narração de como se dá toda a conquista. O tempo não nos permite um aprofundamento maior sobre estes elementos, mas ali a gente tem toda a dinâmica, tudo o que foi feito, pensado e programado até se chegar à terra da conquista. Depois nós temos o segundo livro dos históricos, intitulado Juízes. Por quê? Ali nós temos a participação, a presença dos juízes, aqueles que tinham a função e a tarefa, como hoje, de julgar, de pacificar as situações de conflito. Havendo uma dificuldade, o juiz tinha aquele papel de ser o mediador, de ser aquele que ia apontar onde está realmente a justiça. E a gente tem nesse contexto dos juízes toda a edificação, toda a elaboração, toda a constituição da organização do povo, agora já nos reinos, nas tribos, ou seja, nós já temos algo mais estruturado, mais organizado. E por isso mesmo precisava dessas lideranças. O juiz é, antes e acima de tudo, uma liderança que está ali para fazer acontecer o direito e a justiça entre as pessoas. Ele não está ali para defender um opressor, aquele que está massacrando o povo. Ele está ali para identificar no sofrimento do povo a presença e a ação de Deus. Então a gente não tem noção, não sabemos quem escreveu o livro, por isso, repito,
a autoria dos livros sagrados, elas não abalam a nossa fé. Os livros estão aí para nos comunicar uma mensagem de vida, uma mensagem de salvação. Nós temos, dentro dos livros históricos, que até alguns estudiosos bíblicos dizem que o livro de Ruth é uma novela. Tem uma outra classificação também, quando a gente estuda os textos bíblicos, e o livro de Ruth está entre novelas, como também o livro de Jonas. Um livro muito interessante, como todos os textos bíblicos. E ali mostra justamente a presença de uma mulher estrangeira. Ruth é de Moabe, portanto ela é moabita, viúva, que vai contrair matrimônio com uma pessoa fora do seu ambiente familiar, e ela vai dar toda uma lição de vida. A gente costuma dizer que o livro de Ruth, ele é uma grande luz para a convivência entre nora e sogra. A sogra de Ruth se chama Noemi, e as duas estabelecem uma relação de convivência exemplar. Ruth vai se colocar naquela postura de sempre acompanhar Noemi. Ruth não vai jamais abandonar o povo. Faça a leitura deste livro. É um livro pequeno e de uma leitura assim, muito agradável, muito gostosa, como qualquer outro texto bíblico. Mas leia Ruth e tire daí as lições para a sua vivência. Na condição de mulher, de estrangeira e de viúva, ela se encaixa justamente naquela categoria dos marginalizados, daqueles desprezados, daqueles que eram totalmente excluídos do convívio. Por isso, Ruth vai ser um sinal também do dom da salvação, que é universal. Salvação não é para um grupo privilegiado, para um grupo exclusivo. Salvação é para todos. E Ruth vai ser esta expressão da salvação universal. Nós temos na sequência 2 livros intitulados 1 Samuel e 2 Samuel. Aí temos ali a recordação de Samuel, aquele lá que foi chamado, que estava no templo com o seu tio Eli, e durante o sono ele ouve a voz de Deus. Inicialmente ele pensa que é o tio que está chamando, e por 2 vezes ele vai. E na terceira o tio diz: se te chamar, responde, estou aqui. Então Samuel está considerado como um dos últimos juízes de Israel e também um grande profeta. Nós não temos nenhum livro profético a ele atribuído ali no grupo dos livros proféticos. Mas isso não importa, porque Samuel, Davi, Elias, Eliseu, profetas. Mas nós não temos livros a eles atribuídos nesse sentido. Mas dentro do contexto da vivência e caminhada do povo, eles têm essa função, esse papel importante. Samuel vai ter aquela tarefa de unificar, porque na medida em que o povo vai caminhando, vai se organizando, as divisões também vão se estabelecendo. Interesses outros que fogem àquele controle do que deveria ser a vida e a orientação do povo acabam prevalecendo. Então Samuel tem esse papel de identificar. E por isso mesmo, no 2º livro de Samuel, a gente vai ter o destaque para uma outra figura importante, que é Davi. Chama a atenção para que a gente observe sempre Davi como aquele que vai perpassar todo este arco da história do povo de Deus e vai desembocar no Novo Testamento. Jesus vai nascer da descendência de Davi. Então Davi é um personagem também central nesta vivência. Temos ali 2 livros intitulados 1 Reis, 2 Reis, que vão também contando a história do rei Davi,
como ele se comportou, como ele agiu, e a gente vai tendo ali, já na organização do povo, principalmente lembrando os dois reinos, chamado Reino de Israel, que estava no norte da Palestina, a capital Samaria, Reino de Judá no sul, capital Jerusalém. Então ele vai ter esse papel fundamental nesta unificação do povo. E temos dois livros chamados Crônicas, e o próprio nome já diz, crônica é um relato. Crônicas vai justamente trazer toda essa história, todo esse caminho do povo, toda a questão do culto, da fidelidade que o povo vai mantendo a Javé. Temos o livro de Esdras, que é uma continuação do livro das Crônicas. Muitos textos bíblicos, eles eram antes um único tomo, digamos assim, depois foram divididos por conta da própria história ali relatada. E ali Esdras vai ter também uma contribuição muito grande nesta organização do povo, principalmente na questão do retorno da Babilônia, da escravidão para Jerusalém. Nós temos também um livro chamado Neemias, que está bastante ligado com o livro de Esdras. Alguns autores dizem que eles formam um livro só, devido ao assunto que eles tratam. Toda a questão da reforma que Josias, o rei Josias, vai implementar, Esdras e Neemias têm papel fundamental. Temos o livro de Tobias, também muito significativo, que vai mostrar justamente o caráter justo de Tobias, uma história, muito, muito interessante, uma história familiar, que nós temos Tobias pai e Tobit filho, e dentro desse contexto familiar a gente tem todo um desenrolar também da história. Outra presença feminina é no livro de Judite. Judite, a famosa, que vai defender o seu povo. Judite, aquela que está do lado do povo, independente de qualquer oferta que se faça para ela, em termos de ir para o outro lado e se colocar ao lado do poder que oprime. E temos também um livro de Esther, que é outra defensora também do povo, e Esther é uma rainha, ou seja, uma mulher de classe alta, porque faz parte da corte real. Mas o fato dela estar numa posição superior, de destaque, ela jamais esquece o seu povo e vai fazer a defesa significativa. Temos dois livros intitulados, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Temos ali mais uma vez a história de uma família que vai ser martirizada, que vai ser massacrada por causa da sua fé. E a mãe vai ser aquela fortaleza de incentivo aos filhos, de assumir o martírio e não negar a sua fé. Livros que relatam todo esse compromisso do povo de uma família junto com Javé. E assim a gente conclui o ciclo dos livros históricos. Pentateuco com os seus 5 livros e históricos com 16 livros. E com isso nós percorremos de modo muito resumido 21 livros do texto sagrado. E claro, a gente vai lendo, aprofundando e buscando assim a forma de conhecer melhor a palavra. Eu estou de olho aqui no horário para não acontecer como semana passada, de repente teve o corte assim no final, e já caminhando para os momentos finais da nossa hora, agradecer a sua presença, o seu acompanhamento nesse momento e dizer que este material a gente vai gravar e disponibilizar no YouTube. Não dá para colocar pelo WhatsApp porque se torna um arquivo muito pesado, é quase 1 hora. Mas eu descobri pelo outro encontro que pode ser publicado pelo YouTube. Então eu vou
gravar e passo para a Gracinha e ela repassa para o grupo. Nessa noite a gente se propôs a conhecer um pouco o Pentateuco, livros históricos. No próximo encontro, próxima quarta, a gente aprofunda os livros sapienciais e assim a gente vai fazendo este caminho. Lembrando que no material, tem o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no e-mail que a gente vai procurando responder. Agradeço imensamente a participação e a presença de todos e gostaria de concluir convidando-os a rezar uma Ave Maria, pedindo a proteção daquela que, atenta à palavra, procurou viver e testemunhar esta palavra em todos os momentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com o mesmo texto que a gente começou, eu gostaria de concluir a nossa noite com Números, capítulo 6, versículos 22 e seguintes. Livro dos Números, capítulo 6, versículos 22 e seguintes. Temos ali a bênção que o Senhor diz para Moisés comunicar ao povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre seu rosto radiante e tenha piedade de ti. O Senhor te mostre seu rosto e te conceda a paz. Uma noite tranquila, de sono restaurador, e que amanhã estejamos marcados pela graça para viver o amor, para viver a gratidão. Uma noite abençoada para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e a sua palavra assim nos iluminar. Boa noite para todos.